Pera aí, pessoal. Tô retornando. Então, ela foi do positivo para o negativo. Foi utilizado por Tesla, aliás, por Thomas Edison. E aí, vocês viram lá nos vídeos, né? Para quem viu o vídeo, que o cabo que era utilizado para transmitir a corrente contínua era muito grosso. Por quê? A corrente contínua ela vai numa direção só. Então, ela tem que percorrer todo o circuito, né? Saindo do positivo, indo para a carga, passar para a carga e depois voltar, né? E isso acontece que alguns elétrons se perdem no meio do caminho. Por isso que era necessário um cabo tão grosso para transmitir. E como ela se perdia no meio do caminho, eu precisava a cada 1 quilômetro ter um novo gerador ali ou uma central que revitalizasse essa energia para que ela pudesse ser transmitida e retransmitida. Então, assim, Thomas Edison ganhou muito dinheiro com isso, ganhou, porém era muito ineficiente, era muito dinheiro gasto e matava do mesmo jeito, porque quando a gente fala de tensões altas, a corrente contínua ela mata do mesmo jeito, tá? É, essa corrente, por ela ter essa característica de um polo ao outro, ela faz com que o nosso corpo, por exemplo, sinta menos ela. Então, 100 volts de corrente contínua, ela vai causar um efeito no corpo humano, assim como 100 volts em corrente alternada, parecido, mas a tendência da corrente contínua em ser vencida pela resistência é maior do que a corrente alternada. Mas vamos lá, simples assim. A corrente contínua, ela se a gente colocasse ali num gráfico, 5 volts aqui, ó, eu teria 5 volts. Do início ao fim do funcionamento do circuito, eu ia ter 5 volts. Isso não ia variar nada, tá? Tranquilo, gente? Corrente contínua vai do polo positivo ao polo negativo e não tem variação do seu valor ao longo do tempo. Sossegado? Pessoal? Tranquilo. Nosso problema, na verdade, é a alternada, né? Ixi, apertei o trem aqui. A alternada dá um trabalhinho. Pessoal, a corrente contínua, então, é onde que a gente tem a aplicação? A maioria dos equipamentos eletrônicos, seu celular é uma corrente contínua, já que ele é tocado por uma bateria. O carro é corrente contínua. Que mais? Quais os equipamentos que vocês identificam como corrente contínua no dia a dia? Sensores? Alguns sensores, sim. Na indústria, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado. O som. Som automotivo? É. Isso. Então, pessoal, Na verdade, qualquer objeto que contém bateria. sim, perfeito. Qualquer equipamento, então, que vai ter bateria, qualquer equipamento que tem uma fonte de energia para trabalhar. Ah, meu computador precisa de uma fonte. Essa fonte, normalmente, ela vai estar transformando a corrente alternada em contínua, tá? O pessoal de eletromecânica vai ver nos próximos semestres esse conteúdo de eletrônica, mas vocês de eletrotécnica ainda vão aprender a fazer uma fonte ainda nesse semestre, tá? A gente vai aprender como é que funciona uma fonte, todo o processo de transformação de corrente contínua, corrente alternada para contínua. Mas vamos lá. Detalhe. Vamos lá. O que é corrente alternada? A corrente alternada, a corrente CA, ela vai variar o seu valor ao longo do tempo. Ela vai ir do polo negativo ao positivo, do positivo ao negativo. E aqui eu quero tomar uma atenção com vocês. Eu vou abrir lá no Paint para a gente discutir rapidamente, mas como eu disse para vocês, é só para apresentar mesmo para vocês, porque nós vamos voltar a falar disso. Vamos calcular, vamos entender, vamos, né, quebrar a cabeça um pouquinho. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Eu creio que amanhã eu terei novidades para vocês, tá?
relativos ao mês que vem, que na verdade é semana que vem já. Ô Wesley, Oi, mestre. é verdade que aí em Londrina fechou tudo de novo? O comércio? Então, tá para fechar, porque já foi feito o pedido, mas não fechou ainda. Algumas lojas fecharam independentes já. Tá muito estranho. Algumas lojas optaram por fechar sem ter o mandato da prefeitura, eles fecharam. Hum. Abriu o comércio aqui, no primeiro dia que abriu o comércio, o número de casos de coronavírus dobrou. O pessoal foi tudo pra rua, tudo fazendo aglomeração, as filas gigantescas. O povo é doido, cara. Tô aqui, dá um medo de sair de casa tremendo. Aqui em Apucarana não tá muito diferente, não. Sério? É, você sai na rua, você vê filas e filas. Esse povo é doido. Isso porque já Principalmente em morreu frente à gente. Caixa Econômica. Cara, o pessoal não tá tendo consciência do negócio. Aí, tipo assim, foi todo mundo fazer aglomeração. Aí, ai, tem que fechar o comércio agora. Por que será? É um caramba. Hum. É engraçado que os repórteres fazendo as reportagens aqui perguntando pro povo, né? Ah, você tá na rua, o que você veio fazer? Ah, eu vim comprar um sapato aqui. Tipo assim, vida normal, tá ligado? Pessoal, a corrente alternada, se a gente fosse colocar ela num gráfico, ela ia se comportar dessa maneira, tá? Isso daqui a gente fala que é uma onda senoidal, ou seja, ela vem da função senoide. Lá na matemática, a gente estuda algumas funções que elas vão alterar a sua angulação, né, em relação ao tempo ali. E uma delas, a gente tem a cossenoide, por exemplo, mas uma delas é a senoide, tá bom? É, Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá bom. E uma delas vai ser a senoide que a gente usa para na corrente alternada, como modelo da corrente alternada. Então é o seguinte, olha como é que funciona. A corrente ela vai sair ali, ó. Eu não gosto muito dessa representação, acabei pegando, mas tá bom. Ela vai sair ali, ó, vamos supor que ela inicia aqui, ó, nesse negativo. Ela vai sair no zero, né, nesse zero. Do zero, vai aumentar o seu valor negativamente até um pico negativo. Depois esse valor vai decrescer, chegando a zero, né? E ele vai aumentando, aumentando, aumentando até um pico positivo. Depois ele vai decrescendo de novo, até chegar a zero e continua fazendo isso sem parar. A gente fala que isso daqui, ó, que esse período, que esse momento aqui, ó, do início ao fim da senoide, a gente chama isso daqui de período, tá? É o período de tempo que leva para completar um ciclo. Um período, né, ou um ciclo, ok? Quantas vezes esse ciclo acontece por segundo? Esse ciclo acontece por segundo 60 vezes, porque são 60 Hz. A nossa rede é Hz. O que significa esse Hz? É a frequência. Quantas vezes, então, a onda se repete? Pessoal, lá na corrente contínua, a gente fala de positivo e negativo, porque na corrente contínua a gente tem dois polos, né? A gente tem a bateria positivo e a bateria negativo, por exemplo. Ela vai sair de um indo para o outro e pronto e acabou. Na corrente alternada, a gente não fala de negativo e positivo, a gente fala de fase e neutro, tá? Essa fase, ela vai ser o condutor carregado. E o neutro, ele vai ser a nossa referência, vai ser o ponto zero. O neutro normalmente está conectado ao terra, como a gente já conversou, terra nada mais é do que a nossa referência de tensão. Então é como se eu tivesse 0 volts aqui no neutro, e eu tenho a minha frequência, que é o condutor carregado. Por que que eu chamo de condutor carregado? Porque é a fase, né, R, S e T, que carrega essa forma de onda, né, de forma senoidal, com uma frequência de 60 Hz. Então, essa onda,
ela se repete 60 vezes por segundo, beleza? 60 vezes por segundo. Pessoal, nós falamos que numa fase e neutro, quando eu pego fase e neutro, eu tenho 127 volts na nossa tensão aqui no Paraná, tá? 127 volts, fase e neutro. Tranquilo? Esses 127 volts, nesse gráfico, vai significar o quê? Vocês fazem ideia de onde que vai estar esses 127 volts aqui no gráfico? Ele está no VP. Aqui? É. Alguém concorda com ele? Alguém discorda? VPP. Esse aqui? Eu acho que sim. O que mais? Alguém concorda? Alguém discorda? Alguém acrescenta? Não tá no meio, não? No meio onde? Ele vai Aí, estar no no VPP. T aí, ó, no meio. Esse daqui? É. Olha os marca zero, não sei. Ele estaria nos dois picos, tanto na parte negativa quanto na positiva? Uhum. Tá. Vamos lá. Vamos analisar esse trem. Antes de eu responder isso, vamos analisar. Pessoal, funciona como? A gente tem esse tempo aqui que a gente fala de período, a frequência da onda. A frequência da onda, né, a frequência F, vai ser igual a 1 sobre período, tá? Só para a gente saber o que significa. Se eu pegar o tempo de início e fim dessa onda, colocar 1 sobre isso, vai dar a frequência de 60, que é o Hertz aqui, só para a gente saber qual que é a forma. Depois a gente vai trabalhar certinho em cima dela, não precisem ficar tanto observando tanto a questão da matemática aqui. A tensão de pico aqui, ó, VP é tensão de pico. Ela vai ser o valor máximo positivo, por exemplo, como aqui. VPP é a tensão de pico a pico. É a diferença de potencial entre o ponto negativo máximo e o ponto positivo máximo, tá? Ponto negativo máximo, ponto positivo máximo. Muito bem. Esse TI aqui é só para encher linguiça, ele é o inicial, e esse aqui é o RMS, Root Mean Square. Pessoal, esse é o valor quadrático médio em inglês, tá? Root Mean Square. A tensão de 127 volts, como que eu vou medir uma coisa que ela alterna no tempo? Como é que eu vou dar uma medida fixa? Vejam bem a minha pergunta, hein? Como é que eu vou dar uma medida fixa para algo que varia a todo instante? Eu vou ter que fazer uma média, não é? A temperatura. A gente não fala que eu tô agora em 35 graus. Aquela temperatura que a gente fala é uma média que a gente tirou em algum momento ali. Qual foi a temperatura de ontem? A gente fala de uma média, porque ela variou em relação ao tempo, né? Então, para que eu fale qual que é a tensão dessa senoide, eu vou estar falando sobre falando sobre a média. E essa média é esse valor aqui, ó. O valor quadrático médico, ó. Negócio de coronavírus, tô ficando doido. Vai ser o valor quadrático médio. Que significa ele? Essa é a tensão que o multímetro está lendo, tá? É o 127 volts, 220 volts, ele está mais ou menos aqui, ó, cortando esse topo, né, como a média. E esse valor significa assim, ó, 127 volts aqui na alternada. Se eu pegasse essa onda, onde esse ponto aqui vale 127, a média disso, é como se eu pegasse uma lâmpada. Veja bem, pega uma lâmpada
e eu ligo essa lâmpada em 127 volts. 127 volts. 127 volts em corrente alternada. 127 VCA. Tá? A lâmpada vai acender com uma potência de, vamos supor, 100 watts. Então, eu peguei os 127 volts em corrente alternada, essa onda senoidal aqui, e eu vou ter 100 watts de potência. Se eu pegasse essa mesma lâmpada em 127 volts, só que em corrente contínua, eu teria a mesma potência dissipada. Esse valor quadrático médio, ele significa o seguinte: é o mesmo valor de tensão que em corrente contínua dissiparia a mesma potência que a tensão dessa onda que a gente está aplicando. Entenderam aqui? Esse 127 volts não representa o pico da minha senoide, ele representa uma média. E essa média significa o quê? Significa qual a tensão equivalente à corrente contínua para a dissipação da potência ali, para fazer alguma função no equipamento. Entenderam isso? Sim. Entendi. Entenderam mesmo? Quer que eu fale de novo? Não precisa não. Wesley, só uma pergunta. Qual seria a sigla em português para o valor quadrado médio? Não, a Usar essa sigla, inglês mesmo? a gente acaba seguindo a sigla em inglês mesmo, o RMS. A hora que você não está na área, a hora que você entrar na área, você vai ver que a gente fala isso aí constantemente. O multímetro não é RMS, ele não é valor real, mas root mean square significa valor quadrático médio. Tem relação com a forma com que foi desenvolvida essa senoide aí, não vem ao caso. Mas a sigla vai ser sempre RMS, vai ser em inglês mesmo, tá? Ô, professor, no Brasil é 60 Hz, mas em outros países são 50. Tem alguma diferença prática? Tem. A gente compra, olha como é que é as coisas. Brasil é uma palhaçada. A gente compra uma boa parte ali da energia gerada em Itaipu. Itaipu foi construída por duas nações, o Paraguai e o Brasil, né? O Brasil, de longa data, já faz parceria errada. Tá bom, tô brincando. Só que o Paraguai, ele abastece o Paraguai inteiro com aquela energia, onde eles podem chegar com aquela energia, e sobra. O Brasil falta, e o Brasil vai lá e compra. Só que o Paraguai, a metade, né, dessas turbinas, o Paraguai produz energia em 50 Hz e o Brasil em 60 Hz. Adivinha o que o Brasil tem que fazer a hora que ele compra a energia do Paraguai? Inverter? Ele tem que transformar em corrente contínua, ele tem que retificar ela, transformar em corrente contínua, modular ela eletronicamente e transformar ela em corrente alternada de 60 Hz. Olha o serviço que tem que fazer. Mas teria muita perca nesse processo? Tem, cara. Tem muito. Você tem perda por calor, você tem perda na transmissão em corrente contínua, você tem um monte de perdas aí. Mas é Brasil, né? A gente vive fazendo as coisas direito. Seria mais fácil jogar tudo em 50 Hz. Então, veja bem. Na verdade, se fosse pensar, não era mais fácil, né, mudar as turbinas. Era mais fácil que tivesse construído tudo na mesma frequência e
por exemplo, os estados que ia alimentar, porque não tem, a Itaipu não consegue alimentar o Brasil inteiro, mas os estados que ia alimentar deixavam em 50 Hz, se já tinha algumas, ou padronizava isso, que é mais fácil comprar as turbininhas pequenas aqui. Mas enfim, foi a função que eles tiveram na época, a ideia que eles tiveram na época, e hoje a gente paga por isso até hoje. Mas a diferença entre 60 Hz e 50 Hz, ô Marcos, está relativo aos sistemas de movimento que utilizam essa frequência ligada diretamente. Por exemplo, o motor elétrico, que não tem nenhum sistema eletrônico de controle, ou seja, que ele é ligado às fases diretamente na rede, em 60 Hz ele vai ser uma velocidade. Em 50 Hz ele vai ser mais fraco. Mais fraco não, ele vai ter uma velocidade menor. Porque a velocidade do motor, a gente vai estudar isso, tá? Não quero que vocês fiquem atônitos, mas a gente vai estudar isso. A gente vai estudar lá que a frequência, aliás, o RPM, que é a velocidade do motor, rotações por minuto, nossa, tá horrível minha letra. Ele vai ser 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. O número de polos vai ser do motor, construtivamente. 120 é uma constante, então ele fica dependendo somente da frequência. Se eu alterar essa frequência, se eu aumento ela, eu aumento a RPM. Se eu diminuo ela, eu diminuo o RPM, tá? Então, essa frequência aqui tem uma diferença sim. Quando você for ligar um motor na indústria, você tem que se atentar a qual que é a frequência desse motor. Como a gente compra muito motor importado ainda, às vezes vai ter motor que vai estar em 50 Hz. Então, você tem que fazer o cálculo rapidinho ali para saber a diferença da velocidade, porque em algumas aplicações você tem que ter a velocidade exata para o trabalho, né? Mas basicamente é isso. O restante dos equipamentos eu não tem muito problema, não. Equipamentos eletrônicos, por exemplo. Entendi. Deixa eu lembrar onde a gente estava. Pessoal, então vocês compreenderam aqui, né? Os 127 volts em corrente alternada significa isso. Gente, então qual que é o valor de pico? A relação entre o RMS e o pico é raiz de 2, tá? Raiz de 2. Pega aí para mim, 127 vezes raiz de 2. Quanto que dá? Cento e 179,6. Olha só, você está usando 127 volts, ok? Quando você está usando esses 127 volts aí da tomada, a gente vai ter, na verdade, um pico de 180 volts, mais ou menos. Beleza. E em 220, quanto que é esse pico? Façam aí para mim. 220 vezes raiz de 2. 311,1. Uhum. Então, olha que loucura. Pessoal, existem equipamentos que não podem. É interessante a gente entender isso. Por quê? Quando a gente estiver trabalhando com eletrônica, por exemplo, aí você vai pegar um capacitor. Aí você tem um capacitor de 250 volts e você tem um capacitor de 400 volts. E você vai usar esse capacitor num lugar num lugar em que a gente tem uma tensão de 220 volts. Ó, vou falar de novo. A gente tem um capacitor de 250 volts e um capacitor, vocês não sabem o que é capacitor ainda, vocês vão aprender, fica tranquilo. E nós temos um capacitor de 400 volts. Tá? Pessoal, e aí está sendo alimentado com 220 alternado. Esse capacitor, né? Onde ele está inserido na eletrônica ali, ele está com 220. Qual o capacitor que eu posso utilizar aqui?
De 400? Sim. Por quê? O que aconteceria se eu ligasse o de 250? E explodir. Exato. Por quê, gente? Porque, na verdade, esse aqui é o limite de tensão do capacitor. Então, se eu estou ligando esse capacitor em 220, eu não estou ligando ele em 220 volts máximo. Eu estou ligando ele em 311 de pico. Sem contar que, se eu tenho alguma alteração na minha rede, esse pico ainda pode ser maior, tá? Então, se você tem um equipamento, por exemplo, um ventilador, o ventilador tem capacitor, e esse ventilador ele é para, sei lá, para 200 volts lá em 127. Então, você não pode falar que, eu vou colocar em 220 e não vai dar nada. Vai dar alguma coisa sim, ok? Então, só para vocês entenderem que nós temos que se atentar a essa questão. 127 e 220 é o médio, mas o pico já é outra coisa, tá bem? Tem que, Pessoal, tem que ser sempre um pouquinho a mais. tem que ser sempre a mais. Quando a gente fala do capacitor lá, né, de um circuito que seja... os componentes, eles vão estar descritos qual que é a tensão máxima de trabalho deles. Então a gente tem que se atentar a isso quando a gente for utilizar, tá? Pessoal, só quero frisar bem para vocês, ó. Corrente contínua, a gente tem positivo e negativo. Corrente alternada, a gente tem o condutor carregado, que é a fase, e carrega essa senoide aqui. E o neutro, que não tem função nenhuma. Se eu colocar a mão na fase, no neutro, eu vou tomar choque? Não vou tomar choque, em hipótese alguma, só no neutro. Se eu colocar a mão na fase, eu vou tomar choque? Só na fase você não vai tomar choque. Porém, se você tiver com a mão na fase e com o pé descalço, você vai tomar um tranco. Se você tiver com a mão no neutro só e com o pé descalço, você não vai levar choque nenhum. Quem leva, então, quem está conduzindo a energia, essa senoide, vai ser a fase. Quando eu ligo uma lâmpada aqui, ó, o neutro ele vai devolver essa corrente para o sistema, só que quando eu pego ele em paralelo, eu estou pegando só esse potencial, né, e não os dois juntos, ok? Só quero frisar isso para vocês. A partir de hoje, então, eu não tenho na resistência, vocês não têm positivo e negativo. Na resistência vocês têm fase e neutro, ok? Positivo e negativo são para circuitos eletrônicos. Então, um sistema de alarme, por exemplo, ele vai ter lá as baterias. Essas baterias, elas estão, as baterias que mantêm ele lá e tudo mais. É contínuo, né? Às vezes uma sirene, em algum tipo de sistema, vai ser contínuo. Então vai ser positivo e negativo. O que alimenta esse alarme é o que está na tomada. Então vai ser fase e neutro. As fases a gente tem, quando a gente pega fase e fase, eu vou ter 220, quando eu pego fase e neutro, eu vou ter 127. Beleza? Por que que não é 110, 127? Porque a relação entre as fases é raiz de 3. Ok? Depois façam aí 127 vezes raiz de 3, vocês vão ver que dá 219 ali, dá os 220 volts. Ok? Mais uma coisa. Ali no nosso sistema, vocês veem ali nos postes 4 fios. R, S, T e neutro. Ali são 3 fases, as primeiras, e o neutro como sendo o nosso condutor, então, sem carga nenhuma. E esse neutro, ele é a referência para os outros. Se eu pego qualquer uma das fases, uma com a outra, tem 220, e qualquer uma das fases com o neutro dá 127. Tá bom? Só para deixar claro algumas coisas, algumas diferenças. Então, pessoal, aonde que a gente vai ter a corrente alternada? Fala para mim. Alô? Nas lâmpadas. Isso. Cheiro. Na casa em si, né? Toda casa ela é corrente alternada, certo? Todas as tomadas. Beleza? Ó o Michel chegando aí. Então, pessoal, a nossa casa é alimentada com corrente alternada e corrente contínua tem alguns dispositivos.
Ué, Existe alguma... Oi, fazer uma pergunta meia besta aí pra você. opa. É, por que que só consegue fazer bateria e, tipo, a bateria na verdade é armazenar energia, né? Armazenamento de energia. Só na contínua, não na alternada. Porque a pilha elétrica, ela é um, ela é um gerador de energia, tá? Ela não é um armazenador de energia. A pilha elétrica, ela gera energia é, através de um efeito químico. Lá dentro, a transposição depois vocês dão uma pesquisada para frisar, mas lá dentro, a oxidação e a oxorredução, que ela vai transmitir as cargas de um lado para o outro, e é uma reação química que acontece lá dentro que produz a polaridade positiva e negativa. Bateria de carro, a gente tem duas placas mergulhadas no ácido, e quando elas se comunicam, elas vão transmitir, então, a eletricidade de um lado para o outro. Por isso que ela é contínua, porque a gente se baseia é, é uma reação química que acontece lá dentro, tá? Ela é um gerador, a gente pode considerar. A pilha que ela é recarregável, você vai falar, mas e a pilha? É como se a pilha recarregável, peraí, a pilha recarregável é como se você pegasse e revertesse toda a ação química que teve e daí ela começa a reagir novamente, ok? Por isso que a gente tem pilha em corrente contínua só, porque lá é uma reação química que ela está procurando se estabilizar. Como que ela procura se estabilizar? Pegando elétron de um lugar, passando para o outro, e aí acontece a questão da geração da tensão. Foi inventado por Hoje Alexandre nós já Paul. temos casa, né? Oi? Hoje nós já temos casa com energia contínua. Tem? Claro que tem. Você está falando da fotovoltaica? Claro. Só que a fotovoltaica daí, olha que loucura, né? Existem algumas pesquisas que falam que futuramente a gente não vai converter a fotovoltaica em alternada. Porque a fotovoltaica, gente, ela é corrente contínua, a gente converte em alternada, para daí a televisão que a gente for ligar nela converter em contínua de novo. Olha que burrice. Então, já se estuda que futuramente disso já vai se tornar comum, né? De a casa inteira ela ser contínua, porque daí é uma distância pequena, não vai ter perda, e aí você não tem que ficar convertendo toda hora. Você vai lá e compra um equipamento sem fonte, que já ele só vai ter que diminuir tensão, por si só já vai ser mais barato, é, e aí você não tem que ficar fazendo esse retrabalho, porque olha que trabalheira. Contínuo, alternado, alternado, contínuo. Certo? Finalizamos esse assunto por Certo. enquanto? É tranquilo, é basicamente isso, gente. É só para dar uma introdução para vocês do que significa. É, tanto o pessoal de eletromecânica quanto eletrotécnica, nós vamos ter matérias práticas disso aqui, e aí vai ser interessante porque a gente vai ver como que isso funciona no real, essa questão de fase e neutro, vocês vão pegar bem na cabeça. As três fases vocês vão entender também como é que é o sistema trifásico de transmissão de energia. O pessoal de eletrotécnica já vai iniciar semestre que vem já com a questão de projetos prediais, então vai entender bem o que significa alternado, tá? No que diz respeito à parte prática. Aqui a gente vai se atentar só à teoria mesmo e depois alguns cálculos que a gente vai fazer, tá bom? Pessoal, vamos voltar então lá no nosso sisteminha lá, no nosso PowerPoint, e a gente vai conversando. Pessoal, vocês estão tranquilos aí? Vocês querem tomar uma água no banheiro rapidinho antes de a gente continuar? Tô tranquilo. Tranquilo.
Chegado? Então vamos tocar o bonde, então. Antes de mais nada, façam aquela gentileza de novo. No chat aí, dá um joinha aí, ou fala uma boa noite, qualquer coisa, só para eu ver que vocês estão presentes aí. Eu faço chamada depois para não nos interromper. Pessoal, o que vocês entendem por circuito elétrico? É quando os elétrons percorrem de um lugar ao outro, procurando fechar o caminho. Certo. Estamos indo num caminho bom. O que mais? Ué, uma lâmpada acesa é um circuito elétrico. Ué. Se eu tiver lá, a tomada parada lá, sem estar ligado nada lá nela, é um circuito elétrico? Sim. A tomada? Só a tomada lá, sem nada? Não. Só quando tem um aparelho. Porque veja bem, Receptor. a tomada, ela no nosso caso, né? A gente vai tratar como circuito em projetos prediais, mas a tomada, ela é uma fonte. Somente a fonte não é um circuito, né? Se eu não estou utilizando, isso é uma bateria. Imagina que é a mesma coisa, tomada ali de energia como se fosse uma bateria. Uma bateria sozinha não é um circuito. Então, o circuito elétrico nada mais é do que um caminho fechado, aonde vai circular essa corrente elétrica, alimentando uma carga elétrica, tá? Essa carga vai ser uma lâmpada, vai ser um consumidor, e ela é conduzida, essa corrente elétrica, por fios condutores, ok? Saindo do negativo e indo ao positivo. Por que saindo do negativo e indo ao positivo? Por que não sai do positivo e vai para o negativo? Porque o que, professor? Aqui, ó. Ela sai do negativo e vai para o positivo. No nosso circuitinho aqui. Por que não é ao contrário? Essa tensão ela vai do positivo para o negativo. Esse curto esqueci, contínuo lá? Não, por conta lá do átomo lá. O que acontece no átomo? Por conta que o próton ele não consegue sair do núcleo, o elétron sim. Isso, só quem se move é o elétron, né? O próton não se move. Gente, a bateria é um dos únicos lugares em que o próton se move. Então, um segredo para vocês. A bateria elétrica, lá dentro dela, é um dos únicos locais em que o próton se move sem que ocasione uma bomba atômica. Sabe por quê? Sabe como que isso acontece? Porque dentro da bateria existem os íons, e esses íons se movem inteiros. Os íons são o quê? São átomos carregados. E esses átomos eles se movem inteiro de um lado para o outro. Então, se eles estão se movendo inteiros, eles acabam carregando prótons, né? É o único local Wesley, que tem... Oi. Podia me explicar a respeito da bateria de lítio? Qual que é a composição? Se tem alguma diferença, se não tem? O que seria, mais ou menos? Tenho A curiosidade. bateria... Ah, tá. Lítio. A diferença da bateria de lítio é o material que ela é composta. Basicamente é o material. Esse lítio, né? São semicondutores e eles vão ter uma capacidade maior no sentido... Capacidade maior não. Uma eficácia maior nessa transformação de energia. E aí a característica principal da bateria de lítio é que ela consegue reverter, né? Quando a gente carrega a bateria do celular, por exemplo,
que a reversão do processo químico, ela consegue reverter e voltar a produzir energia mais vezes que os outros tipos ali, como de chumbo, por exemplo. Então, o que está intrínseco ali, na verdade, é o material. A principal diferença é o material. Mas o processo de formar a energia elétrica, ela é igual por óxido, redução e oxidação. Tá? Legal. Depois eu mando um vidinho para vocês ali para mostrar certinho. Mas basicamente vai ser o material, a tecnologia que é aplicada nela, mas o material mesmo. Mas vai ficar mais compacta, né? Você está falando com... Sim, ela tem essa maior capacidade por causa disso. Ela já é constituída de semicondutores, e esses semicondutores, a forma dele armazenar energia acaba sendo mais eficaz, a forma dele fazer essa produção e tudo, acaba sendo mais eficaz do que o chumbo. Você vê, eu não preciso de um monte de líquido para ficar imerso ali e fazer aquela loucura. Entendi. Tá? Mas é um material, só basicamente isso. Beleza, então. Beleza? A gente vai estudar muito esse material aqui ainda. Pessoal, então, não sei se vocês vão copiar, já copiaram, se alguém está copiando. Qual que é a definição de circuito elétrico? O circuito elétrico ele sempre vai ter uma fonte, uma carga, e ele pode, os fios para conduzir, né, condutor, e ele pode ou não ter um controlador. O controlador vai ser o interruptor, sistema eletrônico, assim por diante. Ele Beleza? sempre vai ser do negativo e de encontro com o positivo? Ele sai do negativo. Aqui a gente vai analisar, pessoal, nós falamos sobre corrente alternada e contínua, nós vamos falar sobre circuito elétrico e a primeira coisa que a gente vai começar a estudar são os circuitos elétricos contínuos, tá? Wilson, no circuito elétrico contínuo, ele sempre sai do negativo, porque é só o elétron que se move. A corrente elétrica é o fluxo de elétrons. Então, o elétron se movendo, ele vai sair do negativo e ir para o positivo. Tá? Guardem isso bem. Copiaram aqui? Posso passar? Pode passar. Pessoal, entrou mais um aqui, não sei quem foi o Michel, talvez. Eu pedi para que todos mandassem um joinha ali. Se alguém não mandou um joinha no chat, mande, por favor. Vamos lá. Pessoal, olha lá. Quando a gente fala de circuito elétrico, a gente sabe que ele vai do negativo. Deixa eu pegar o laser aqui. Ele vai do negativo para o positivo. E esse, a gente fala que é o sentido real. É a forma com que as coisas acontecem, entendeu? Na vida real, o circuito elétrico ele se comporta dessa maneira. Só que vocês não sempre ouviram falar que saía do positivo? Não sei. O positivo é o que conduzia a energia? Repete, eu não entendi, professor. Só os elétrons que se movem. Quem que falou comigo aí agora? Quem que perguntou para mim? Foi o Wilson? Acho que o Michel. Repeti o que o senhor falou. Ah, tá, foi o Wilson. Ele sai do negativo e vai em direção positivo porque é o elétron que se move. Mas a vida inteira de vocês não ouviram falar que era o positivo que dava choque? Que era do positivo que saía a energia? Eu escutava aí? Sim. Porque no mundo inteiro, a gente é meio doido, a gente trabalha sempre ao contrário. Mas no mundo inteiro, o sentido real da coisa é isso, sai do negativo. Só que todas as análises de circuito do mundo inteiro analisam dessa maneira aqui, ó. No sentido convencional, tá? Então, o sentido real. O que está acontecendo na vida real
é que está saindo do negativo e indo para o positivo. Mas nós vamos analisar todos os circuitos aqui saindo do positivo e indo para o negativo. Por que confundir a cabeça dos alunos desse jeito? Porque foi estabelecido dessa maneira para analisar os circuitos elétricos em corrente contínua, tá? Só precisa estar bem fixo na cabeça de vocês que nós analisamos ele de trás para frente só porque o mundo inteiro faz isso. Mas o que acontece na vida real é que ele vai dessa maneira aqui, ok? Então, ó, a partir de agora, todos os circuitos nós vamos olhar saindo do positivo e indo para o negativo, tá? Nas nossas análises. Tranquilo? Então a gente tem o sentido real, que é o que está acontecendo na vida real, e o sentido que quer confundir a cabeça dos alunos, que é saindo do positivo e indo para o negativo, que é a forma que a gente vai analisar. Tá bom? Mas na verdade, então, o negativo que dá choque? Isso. Quando a O gente negativo vai até o positivo. O negativo vai até o positivo. É o certo, esse é o certo. Isso é o que acontece na vida real. Lá na bateria do carro, sai do polo negativo da bateria do carro e vai para o polo positivo. Não é o polo positivo que é o carregado. O que eu acho mais doido é que a gente deixa a carcaça inteira negativa, né? Mas tudo bem. Tranquilo? Sai do polo negativo e vai para o positivo. E para a gente analisar todos os circuitos, nós vamos olhar ao contrário. Querem anotar isso aí? Sentido real e sentido convencional? Posso passar? Pode. Tá anotado? Anotado. Positivo operante. Vamos lá, então. Então, meu povo, nós vamos começar a olhar para alguns circuitos aqui. Olha lá, circuitinho bonitinho, né? Pessoal, aqui a gente tem uma bateriazinha, tem uns positivos felizes aqui e tem uns negativos aqui, tá? Olha o sentido aqui do circuito, a gente analisa dessa maneira, ele vai entrar num positivo do LED, sair no negativo, entrar no positivo do outro, sair no negativo, né? E ele vai voltar aqui para essa bateria. A gente tem positivo e negativo aqui. Pessoal, esse circuito aqui, ele tá todo mundo um após o outro, né? Eles estão em série, tá? O que acontece se... Veja bem, o que acontece se esse LED... Todos os LEDs estão acesos, certo? Se esse LED vermelho queimar, o que acontece? Ele abre o Os circuito. outros não funcionam. Isso, ele abre o circuito, os outros não funcionam, né? Então, se eu interrompo o circuito por uma das cargas, nenhuma das cargas funciona. Então, nesse circuito aqui, essas cargas dependem uma da outra para funcionar. Concorda comigo? Sim. Correto. É a mesma Sim. forma de funcionamento daquelas lâmpadas de Natal. Se eu queimo uma desgrama daquela lampadinha, né, principalmente aquelas antigas, que não era de LED, queimava uma daquelas desgramadas lá, mas queimava a carreira inteira. E pra você achar qual que estava queimada? Era complicado, hein? Por quê? Esse daí tá saindo do positivo, não tá, professor? Tá mostrando a flechinha aí. Isso, ele está saindo do positivo, porque a gente está analisando de forma convencional, tá? O mundo Se inteiro você usa. pegar e soldar esses polos que tá encontrando na lâmpada aí, volta a funcionar a lâmpada de LED, não volta? Oi? Se ela queimar e você identificar onde está queimado e soldar Isso. onde fica o polo, ele volta a funcionar a lâmpada. Só que daí distribui com os outros LEDs, né? Isso. Vamos supor, esse trem que ele queimou, aí eu pego, conecto direto, os outros vão ligar. Na verdade, não sei se vocês já fizeram isso, mas aquela lâmpadazinha de Natal a gente fazia isso, né? Eu faço isso com as lâmpadas de LED, quando queima. Na, ver-
Ah, sim. Ele só interrompe se queimar o vermelho, né? Se queimar o azul, aí interrompe o azul e o verde, no caso. Ou não? Não, Tudo. se queimar o azul, a vermelha e a verde não vai ligar também, né? Ligar em série, né? Ele não passa. Se queimar E qualquer uma das três, então não funciona o negócio. isso. Então, o circuito inteiro depende um do outro, né? Se eu não tiver um aqui, os outros morreu também. E aí um detalhe interessante, ó. A gente está saindo com uma corrente aqui, essa corrente passa por esse, passa por esse, passa por esse. Então, nesse tipo de circuito, a corrente elétrica, ela é a mesma no circuito inteiro, entendeu? A corrente elétrica está passando dentro de todos, então não tem como ser diferente dentro de cada lâmpada, né? Então, a corrente elétrica ela é a mesma. Só que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Atenção aqui, ó. Vamos supor que essa pilha aqui seja uma pilha de 9 volts. A tensão nos LEDs aqui, ela vai ser 9 volts em cada LED? Não. Como que vai ser? Vai ser dividido por os três. Dividido, né? Isso. Exatamente. Ó, você imagina que a gente tem 9 volts aqui em cima, aqui, ó, desses 3 LEDs. Então, cada um vai pegar um pouquinho, entendeu? Eles não são muito gulosos, só pega o suficiente para eles. Então, cada um pega um pouquinho. Então, a gente fala assim, ó, que a corrente ela é a mesma nesse tipo de circuito e que a tensão ela se divide nas cargas, tá bom? Então, gente, esse é o circuito que a gente chama de circuito em série, tá? Circuito em série, os componentes eles estão em série no circuito, em série com a fonte. As cargas elas são dependentes, eu chamo de carga, então, os consumidores, tá? Todo consumidor, lâmpada, motor, seja o que for, são as cargas, elas são dependentes. A corrente elétrica, ela é a mesma em todo o circuito. E a tensão se divide nas cargas. Copiem isso aí, por favor. Copiaram? Pode passar? Copiado. Espera um pouquinho, Wesley. Estou terminando aqui. Beleza. A minha parte está pronta aqui, Wesley. Bom, todo mundo terminou então, né? Vamos lá, vamos brincar? Dá até medo quando eu falo isso, mas vamos lá. Povo, vai cair dessa maneira aqui, ó. Os exercícios para nós vão ser dessa maneira a partir de agora, tá? Nós vamos fazer análise de circuitos. Então é lá. Preciso muito da atenção de vocês. Preciso que vocês prestem atenção em cada passo, né? É tudo feito passo a passo, porém
precisa de uma atençãozinha especial. Então vai cair para vocês lá assim, ó. Faça uma análise de circuito abaixo, encontrando a resistência equivalente, a corrente total, as tensões, as correntes e as potências de cada elemento. Então, quando a gente fala sobre análise de circuitos, nós vamos estar analisando o quê? Quais são as interações que acontecem eletricamente em cada carga aqui. Essa carga, qual que é a tensão que ela consome? Qual que é a corrente que circula por ela? Qual que é a potência dissipada nela? Tá bom? Essa que é a ideia. Copiem isso aqui rapidinho. E o circuito também. A gente vai analisar ele, depois vai ficar para vocês fazerem atividadezinhas aí. Copiem rapidamente, para não... Opa! Copiado. Isso aí é um exemplo de um circuito elétrico? Esse é um exemplo de um circuito em série. E aí a gente vai Em analisar série? ele. Em série. Copiaram, gente? Todos? Fazer o desenho também? O desenho também. Qualquer coisa, o desenho a gente vai... Espera um pouco aí. O desenho vai continuar exibido. Se vocês copiaram pelo menos o escrito, já falem para mim já. Eu não copiei escrito ainda, peraí. Minha parte está liberada. Pessoal, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ó, esse é o circuito que a gente tinha lá, tá? Eu vou copiar só um negocinho aqui, que é pra gente relembrar lá. Mandei pra vocês. Vamos levar em consideração aqui o nosso... Eita, nós. As nossas formulazinhas, tá? Pessoal, é o seguinte, como que funciona isso aqui? A gente vai fazer análise do circuito. O que nós fazemos? A primeira coisa que a gente vai encontrar vai ser a resistência equivalente.
tá? A resistência equivalente. A resistência equivalente, no circuito de corrente contínua, a gente soma as resistências. Então, vai ser R1 mais R2. Então, a resistência equivalente, ela vai ser igual a 4 mais 5. Que dá quanto? 9. 9 o quê? 9 ohms. Isso, 9 ohms. 9 ohms. Gente, interessante que a corrente elétrica, ela é uma das características que a gente vai entender é que ela é preguiçosa, tá? Ela vai por onde é mais fácil. Então, um raio, ele vai cair no ponto mais alto, não no ponto mais baixo. Então, se você está num lugar que tem muitas árvores, o ideal é você abaixar a cabeça ali, né? Numa tempestade, vai cair na árvore. E tomara que você esteja longe dessa árvore, senão vai dissipar para você também. Mas a corrente elétrica, ela é preguiçosa. E um negócio também que a corrente elétrica, ela é lésbica, né? Ela vai por onde tem menos ohms, né? Então, são algumas coisinhas pra gente colocar na cabeça aí que vai ser bem importante nas nossas análises do circuito. Então, ó, a resistência equivalente é igual a 9 ohms. O que significa isso para o nosso circuito? É como se esse circuito aqui representasse, fosse o mesmo que isso daqui, ó. Apenas um resistor. Esse resistor, a gente tem os 20 volts alimentando aqui. E esse resistor, que é o R equivalente, ele vai ser um resistor de 9 ohms. Certo? Esse circuito aqui é o mesmo que esse, ó, para carga, para fonte. A fonte está vendo como se fosse 9 ohms de resistência que ele tem que vencer. Por quê? Ela vai ter que vencer os 4 e vai ter que vencer os 5. Então, ela vai ter que vencer 9 ohms. Beleza? Pessoal, a gente tem a resistência e tem a tensão. A gente consegue encontrar a corrente total desse circuito? Consegue. Vou colocar melhor aqui, ó. Só pra gente não sei. Só pra ficar melhor descrito. Tá. Como é que encontra a corrente total desse circuito? Você vai dividir a tensão sobre ohms aí, 9 ohms. Isso. A gente vai tampar o I aqui, ó. Lembra disso aqui? A gente vai tampar o I. Se eu tampar o I, eu vou ter o quê? Tensão sobre resistência. Porque quem que eu quero achar é o I. Então, ó, a corrente, eu vou colocar como corrente total, tá? Corrente IT, ela vai ser igual a tensão total. Eita. Vai ser igual a tensão total. Então, a tensão é o E, né? Ó, tensão E sobre a nossa resistência. Resistência elétrica. Resistência, a representação é o R. Então, é a tensão total, ou seja, da fonte, e também nossa resistência total, que eu caracterizei como equivalente nesse momento aqui. Bom, qual que é a minha tensão, então? 20 volts, certo? Vai ser os 20 sobre a resistência equivalente. Quanto que é a nossa resistência equivalente? 9. 9. Quanto que dá 20 de 9? 2,22 amperes. 2, é isso mesmo? Pela calculadora, é? Beleza. Nossa, mano, eu tô travando o vídeo aqui, professor. Só consigo escutar o senhor. Todo mundo tá assim ou só o seu, será? Como é que tá aí, pessoal? Vocês estão vendo bem?
Tá travando um pouco, Tem hora professor. que tá travando, tá subindo a tua voz, Wesley. Eita. Não, aqui tá bom, meu. Tá travando, viu? Travou um pouquinho, mas dá pra entender. O de vocês trava um pouquinho também, mas dá pra entender, mas trava um pouquinho. Essas internet não tá fácil, né? Mas vocês estão vendo aqui agora a tela? O meu tá preto ainda. Tenta entrar, sair e entrar de novo. A explicação tá tranquila. Tô vendo normal aqui. Beleza. Pessoal, vocês entenderam até aqui? A gente encontrou a resistência equivalente, que é a soma das duas. Depois a gente pegou a tensão e dividiu por essa resistência e encontrou a corrente. Essa corrente, ela vai ser essa corrente aqui, ó, a corrente do circuito. Então a corrente do circuito, que é a nossa corrente total, ela que é igual à corrente do resistor 1 e do resistor 2, essa corrente vai ser de 2,20. Ixi, meu Deus. 2,22 ampere. Pessoal, análise do circuito a gente sempre vai colocar assim, ó. Nós vamos colocar todas as correntes, né? Ele não queria todas as correntes, a gente achou a corrente total, a gente fala assim, ó, que a corrente total, que a corrente total, ela é igual à corrente 1, que é a corrente do resistor 1, e é igual à corrente 2, que é a corrente do resistor 2. Sempre identificar certinho quem que é a corrente de quem, para não confundir, tá? E aí a gente sabe que a corrente total é 2,22 e estamos tranquilos. Tá. Peguei a explicação pela metade, professor. Explica aí de novo aí. Qual parte? Tudo, se puder. Eita. A fórmula aí que o senhor usou. Bom, a gente fez o resistor equivalente, que nada mais é do que somar o R1 com o R2, tá? A gente somou o R1 com o R2, a gente teve, então, 9 ohm. Então, o circuito equivalente ficou aqui, ó, 9 ohm, 20 volts. Aí, para a gente encontrar a corrente total do circuito, já que a gente tem tensão e tem resistência, basta a gente vir aqui, ó, e tampar aquele que a gente não quer, aquele que a gente quer achar. Eu quero achar a corrente, tampei, então só basta dividir a tensão pela resistência, tá? Então a tensão é o volts e a Tensão resistência... dividida por resistência. Mas Isso. o senhor mas a resistência daí seria o resultado do 9,11? Isso. O 9. Aí o 9, 20 dividido por 9 dá 2,22. Esse 2,22 vai ser a corrente total do circuito. Então, no circuito inteiro vai circular esses 2,22. Entendeu? Amperes daí? Ampere. Isso. Ampere, né? Amperes. Pode falar amperes. Amperes. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a tensão em cada um dos resistores? Porque a tensão vai se dividir. A corrente, ela é o circuito em série. Qual que é a tensão em cada um dos resistores? 10 volts. Quanto? Não, vai ter que... Vamos ter que calcular ela. Sabe como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. A gente não tem a resistência de cada um dos resistores? Correto. E a gente não tem a corrente em cada um dos resistores, já que a corrente é a mesma? Correto. A gente tem corrente e resistência, então a gente consegue encontrar a tensão. É esse 20 sobre bolo. 4, 20 sobre 5. Como? 20 sobre 4, depois 20 sobre 5 para achar. Não, a gente vai considerar corrente e resistência. Então, ó, a gente quer encontrar a tensão agora, a tensão em cada um deles. Então, eu tampo a tensão, eu vou fazer resistência vezes corrente.
Olha só. Sobre 2 amperes, Agora tá ficou falando? fácil. Ó, olha só. A gente vai pegar lá. Tensão 1. É o Quem que é tensão 1? Vai ser a tensão em cima do resistor 1. Tá? A gente quer encontrar a tensão aqui, ó. Essa tensão, a gente tem a corrente e a resistência. Então, vai ser a resistência 1 vezes a corrente 1. Resistência 1 vezes a corrente 1. Bom, a resistência 1 é 4. Beleza? Sossegado. E a corrente 1 é igual... Quem que é a corrente 1, ó? Corrente 1 é igual a corrente 2, que é igual a corrente total, que é os 9. 2,22 amperes. 2,22. 2,22. Isso. Quanto que dá? 8,88. Ah, não. É isso mesmo? Isso. 8,80. Bichinho é esperto, hein, rapaz? 88. Se é E, tensão elétrica. Qual que é a unidade de medida de tensão elétrica? Volt. Isso. Volt. Vamos lá, ó. Essa é a tensão. O que que significa isso, gente? Olha que legal. Significa que nesse resistor nós temos uma queda de tensão de 8,88 canais. Volt. Ou seja, agora a gente tem duas maneiras de encontrar o R2. É só eu pegar o 20 e subtrair 8,88, que é o quanto que vai sobrar para o R2, ou eu faço a mesma conta aqui, considerando o R2, tá bom? A gente vai fazer a conta só para a gente fixar bem as continhas. Então, ó, E2, que vai ser a tensão em cima do segundo resistor, vai ser a mesma coisa. Resistência 2. Tá vendo como é que a gente vai usar um monte dessa conta? Não tem como vocês não aprenderem, porque vocês vão usar toda hora. Vão chorar um pouquinho, talvez, mas depois aprende. Vezes e 2. Qual que é a resistência 2? 5. Então vai ser 5 vezes 2,22. Qual que é o resultado disso? Por que é 2,22? Porque a corrente é a mesma no circuito inteiro, tá? 11,1. 11,1, 2, não. É um número grande? Não, né? Na verdade, não. Ah, professor, mas se eu somar... Vamos entender o negocinho aqui. 11,1 volts. Essa é a tensão. Então, ó, no resistor aqui, ó, eu tive 8,88. E nesse eu tive 11,1 volts. Então, a gente fala que nesse cara aqui, ele vai ter 11,1 volts, tá? Ah, professor, o que acontece? Toda a tensão que entra no circuito, ela tem que ser consumida. Então, se entrou os 20 volts, ele vai ter que consumir. Por isso que quando eu coloco um equipamento que é de 110 em 220, ele queima. Porque ele vai consumir tudo que está ali no... tudo que está ligado a ele, tá bom? É isso que acontece. Pessoal, mas professor, se eu somar o 11,1 com o 8,88 não dá 20, porque esse 8,88 é um número bem grande, né? É que eu ia falar. Se o 11,1 e o 8,88 são a mesma carga, por que eles não somando eles não dava 20 volts? Então, ele vai dar 19,9, né? Só que é porque esse número é um número bem picadinho. Se a gente fosse somar na calculadora direta, ele iria dar. Mas como a gente está se tratando aqui
a gente pegou duas casas só, por isso que dá essa confusão. Pessoal, erros de 0,1 após a casa, não tem problema, viu? Errar um volt aqui, não vai ter problema. Vai estar errado se estiver errando 5, 10, 15 volts, quando é tensões pequenas assim. Entenderam a análise desse circuito aqui, gente? Até Sim. aqui? Entendi perfeitamente. Tem que dar diferença pra mesa. A diferença vai... Não, pode dar para mais também. Às vezes se a gente vai assistir um circuito muito grande, e aí a gente acaba colocando um numerinho a mais ou outro, pode dar alguma diferença para mais, mas essa diferença tem que ser muito pequena, tá? Mas, pessoal, ó, vamos recapitular. A gente encontra a resistência equivalente. Como que a gente faz isso? Basta somar todas as resistências do circuito. Encontrou a resistência equivalente, é como se ficasse um circuito assim. Então, aí a gente tem tensão e resistência, a gente consegue encontrar, né, a corrente do circuito. Encontrei a corrente do circuito, essa vai ser a corrente do circuito inteiro, tá bom? Um cachorro. Vou matar um cachorro aqui. Aí, consegui eliminar o cachorro. Esse 2,22 vai ser a corrente que vai circular no circuito inteiro. Aí que eu começo a analisar resistência por resistência, qual que é a tensão em cada uma delas. Porque a característica do circuito em série é o quê? A característica do circuito em série vai ser que a corrente é a mesma em todo o circuito e que a tensão se divide. Eu achei a corrente e eu tenho a resistência de cada um. Então é só pegar a corrente e multiplicar por cada resistência para eu encontrar a tensão em cada um, tá? Pessoal, muito simples aqui, ó. Rapidamente a gente vai fazer. Como é que eu encontro a potência em cada um dos circuitos? Potência. A gente já estudou que potência é igual a tensão vezes a Amperagem. Já tensão corrente. vezes a corrente. Isso. Então, aqui, ó, a potência 1 vai ser o quê? 8,88 vezes o 2,22. Tá difícil de escrever aqui. E vai dar um valor que vocês vão fazer aí. E a potência 2 é a mesma coisa. Eu vou pegar a tensão 2. Quem que é a tensão 2? 11,1. Vezes a corrente 2. A corrente 2 é a mesma, 2,22. Então vai ser a tensão 2 vezes a corrente. Pessoal, vocês querem copiar isso aqui? Pessoal? Na verdade, não é que vocês querem Copiei copiar. tudo já. Vocês têm que copiar. Vocês já copiaram? Tudo. Eu já. Eu não. A potência é o que? Esse negócio a potência é esse 8,88 vezes 2,22? Isso. Quanto que dá isso aqui? Ah, tô sem calculadora aqui. 19,71. R$19,71. Qual que é a unidade de medida? Watts. Isso. É o Wzinho, né? Tá lá. Aí vocês vão fazer aqui o P2, que é só multiplicar a tensão 2 pela corrente total, que é a corrente 2. Copiem, por favor, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem que eu suba aqui para vocês copiar aqui também. Eu vou passar duas tarefinhas para vocês fazerem aí, quebrarem a cabeça. E aí as tarefas é o seguinte. Vocês vão baixar o Arvour Circuit
E vão fazer o esqueminha lá também. E vão ver se isso vai dar certo lá. Abaixa lá um pouquinho lá, professor, fazendo favor, não copiar. Peraí, vamos ver se todo mundo já copiou essa parte. Todo mundo já copiou aqui já? Já. Já. Posso Esse é subir? o último da potência aí, professor. O P1 e embaixo o P2 ia ser a mesma coisa. O P2 Só é que a você vai mesma pegar a coisa. tensão do R2 e multiplicar pela corrente do R2. Como a corrente é a mesma, vai ser os 2,22. E a tensão do R2 é 11,1. Beleza? E se fosse ao contrário, seria a mesma coisa, né? Como assim, contrário? O R2, em vez do R1. Se eles tivessem em posições diferentes, É, o resultado ia ser o mesmo. É que daí o R2 ia continuar tendo 11,1, só que ele ia estar aqui. E o R1, né, que com 4,11, ele ia continuar tendo a queda de 8,8, só que ele ia estar aqui. Só isso que muda. E o que eu não tô entendendo a fórmula lá da potência lá ali embaixo, ali, ó. O senhor colocou ali a fórmula ali do P1. Embaixo o P2 do quê? Do R2, Ah, o R2. Ah, parece um P. É um P? potência, é isso. P2 é igual a tensão 2 vezes I2. Ó, P é potência, tá vendo? Potência elétrica. Abaixa lá um pouquinho, Fernando, por favor. Professor, abaixa um pouquinho da imagem, Fernando, por favor. É abaixar assim? É. Pessoal, todo mundo já copiou já? Não, é pra me copiar lá o de baixo, lá a fórmula, a última fórmula. Ah, tá. O senhor baixou aí? Achei. Baixar, Aqui você na minha fala. imagem tá tudo. Ah, lá embaixo, lá, a imagem que o senhor tá escrevendo aí, abaixa lá, mas é lá no final, fazendo por favor. Eu baixei, já, só não deve ter atualizado no seu aí. Nossa, meu celular tá travando aqui a internet. Pera aí, vou entrar e sair de novo, pera aí. Pessoal, todo mundo copiou? Eu já. Tranquilo. Já. Tudo certo. Vou esperar ele entrar rapidinho. Pessoal, Aí, pronto, professor. conseguiu ver aí? Tem um monte de chinelo na gaveta lá. Oh, troca essa vida, pode ser. Beleza, pessoal? Beleza, Wilson? Conseguiu copiar aí? Pessoal, olha aqui. Olha que interessante. Só para vocês verem que bacana. Vou mostrar minha cara aqui. Não fiquem assustados. Ó,
estão conseguindo ver a tela do meu celular aí? Vocês estão vendo o circuito? Sim. Eu montei exatamente o circuito que a gente fez ali, tá? Esse é o aplicativo Every Circuit, tá? Ó, eu vou colocar aqui para simular aqui, ó. Olha lá que Ixi, a interessante. minha tá ruim pra mim ver, hein? Ó, lá tem Já meteu a corrente já. os 20 volts, ele mostra os 2,22 que a gente calculou. Ele mostra aqui, ó, os 20 volts sai daqui, mas só 11,1 volts vai para o resistor 2. Então fica aí a análise, a gente consegue fazer o cálculo e ver se está certo no aplicativo. E é legal de ver funcionamento também, né? Qual que é a tarefa de vocês, então? Primeiro, vocês vão baixar o Every Circuits, vocês vão pegar esse circuito que a gente fez agora e vai fazer ele nesse aplicativo. Vocês vão fazer e vocês vão ver como que é o comportamento, só para vocês entenderem melhor, ver como é que é o funcionamento disso. Próxima atividade de vocês vai ser 2 circuitinhos iguais a esse, para vocês fritar a cabeça aí. Estão conseguindo ver aí? Sim. Esses 2 circuitos vocês vão fazer, tá? Os 2 são circuitos em série. Copiem rapidamente. E aí eu vou deixar vocês trabalhando. Printado. Printado? Show. Isso é pra printar e fazer no caderno depois? Isso. Vocês vão ter que copiar de qualquer jeito, né? Porque é melhor copiar para fazer a análise, fazer as anotações. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer exatamente o que a gente fez no outro circuito, tá? Já tirei print já. Show. Tirem print aí, pessoal, para vocês copiarem posteriormente. Pessoal, em relação vocês vão quebrar a cabeça aí, né? Um pouquinho, amanhã a gente corrige isso. Por favor, vocês têm que fazer. Com o que a gente fez até agora ali no outro circuito, vocês têm alguma dúvida? Quem não tiver dúvida, boa noite, bom descanso, já pode partir. Se alguém ficou com alguma dúvida? O aplicativo ele é todo em inglês? É. Quando ele pede a senha do... Ele pede o e-mail convencional de vocês mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. E a senha também? A senha você vai criar a senha. Ah, tá. Beleza. Boa noite. Boa noite. Beleza, então. Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Falou, Wesley. Falou. Bom descanso. Igualmente. Ô Wesley, Falou. a convenção é eu nomear os resistores no mesmo sentido da corrente? Sim. Nomear, você fala... Ah, sim. 1, 2, 3. R1, R2. Isso, perfeito. Boa noite, Wesley. Boa noite, turma. Boa noite, bom descanso. Obrigado.